Meus irmãos, celebrando o mistério da Santíssima Trindade, nós celebramos a própria realidade divina. Deus é uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas em três pessoas distintas, personalidades, missões próprias. Mas o que é do Pai também é do Filho, e o que é do Filho é do Espírito Santo. Aos três devemos a mesma honra, a mesma glória, a mesma adoração. Não é um Deus que usa máscaras, não é um Deus que tem hora que aparece com cara de Pai, outra hora com cara de Filho, outra hora com cara de Espírito Santo. Não é um Deus que o Espírito Santo é um pensamento, é um clima, é um sentimento. Não, é um Deus em três pessoas distintas, mas uma mesma realidade, uma mesma e única natureza, um único Deus, um Deus trino. Este grande mistério faria muita confusão na cabeça do povo do Antigo Testamento. Como que pode ser um só Deus, mas três pessoas? Um povo que já era idólatra. Você pega o Antigo Testamento, eles acreditavam no Deus da floresta, no Deus da água, no Deus do raio. Ele era um povo que tinha muitos falsos deuses. Então o único Deus precisava se revelar a eles. E o primeiro trabalho dessa revelação era dizer: eu sou um único Deus, um só Deus. E amarás este Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e não prestará culto a falsos deuses, porque eu sou um Deus ciumento. E Deus se revela e começa a trabalhar no coração do povo do Antigo Testamento a renúncia da idolatria. Para quê? Para que eles abandonassem as falsas deuses e começassem a amar o Deus verdadeiro. Um Deus que se revelou o Criador, o Deus que se revelou o Senhor de todas as coisas, o Deus que foi se revelando e se mostrando um Pai amoroso. Quando o povo começou a entender e a renunciar às idolatrias, este Deus Pai nos manda o seu Filho. E o Filho, inúmeras vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos diz: eu e o Pai somos um. O que é meu é do Pai. Eu não falo por mim, mas falo as coisas que o Pai me enviou. E Jesus se revela Filho de Deus. Ele se chama de Filho, mas sempre diz que Ele e o Pai é um, e que Ele sempre existiu. Nós ouvimos na primeira leitura, falando que a sabedoria sempre existiu e estava sobre todas as coisas. Quando você pega o livro do Gênesis, você está comigo ainda? Fala amém. Amém. Muito obrigado, porque hoje é aquela pequena aula de teologia antes de começar. Depois eu vou falar para vocês. Aí começa lá, Jesus dizendo: olha, lá no livro do Gênesis, diz assim: e Deus disse, mostrando que Deus que diz, o Pai que diz, é uma pessoa diferente do verbo. Dizer não é o verbo. E em João não diz que o verbo se fez carne? E Deus disse, a presença do Filho: faça-se a luz, faça-se. E depois vem falar o livro da sabedoria. A sabedoria sempre existiu, estava em todas as coisas. E aí vai mostrando a presença do Filho, que sempre existiu, mas que se revela no tempo oportuno. E ao se revelar o Filho, diz ainda no livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas. Nós começamos a entender o mistério dessa comunidade de amor que é a Trindade. Um Deus trino, um único Deus, mas que sempre existiu. E aí Jesus fala: quando eu for para junto do Pai, nós vos enviaremos o Espírito, o Paráclito. Ele vos explicará todas as coisas. E então nós chegamos no tempo do Espírito Santo. Olha como a igreja sabe: celebramos o Pai, celebramos a Páscoa o Filho, celebramos no domingo passado o Pentecostes, o Espírito Santo, e agora nós estamos celebrando então o mistério de um Deus Trindade que se revelou: Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas em três pessoas. Olha, para uma figura bem distante que faça você compreender, é nós dizermos: todos que estamos aqui somos humanos. Olha para a pessoa do seu lado: humana ou não? Pelo amor de Deus, né? Tá falando que é humano porque você não mora com ele. Não tenho nada a ver, não quero ser filho de casamento de ninguém.
somos humanos, mas somos pessoas diferentes. É uma realidade humana, mas pessoas diferentes. Uma distância ainda maior, vamos pegar a água, H2O. Ela pode estar gasosa, líquida, sólida, não depende do estado dela. É a mesma água. Um Deus, três pessoas, pessoas distintas, pessoas que têm suas missões próprias. Em figuras muito distantes, podemos compreender este mistério de um Deus que se revelou, de um Deus que se revela na vida de quem tem uma vida de intimidade, de oração, de prescrutar a palavra, de compreender sua presença. É esse o Senhor a qual nós amamos, adoramos e recebemos como o Senhor da nossa vida e da nossa história. Quando nós prestamos um culto a este Deus, prestamos um culto a esse Senhor, que é uma comunidade de amor, a qual envolve toda a humanidade e partilha conosco os mistérios da salvação e da grandeza da criação. Se você entendeu até aqui, pode aplaudir o Senhor. Mas, amados irmãos, me parece bastante complexo falar desse Deus, quando a leitura mesmo vai nos dizendo, você viu nesse evangelho, essa realidade trinitária é bíblica. Jesus dizendo, olha, o Espírito vos falará daquilo que recebeu de nós. Quer dizer, em nós tudo é uma coisa só. A minha vontade é a vontade do Pai, a palavra que o Espírito vos revelará é minha, eu e o Pai somos um. Todos estes mistérios trinitários são bíblicos. Ah, mas padre, em qual página da Bíblia que está escrito lá Santíssima Trindade? Aí muitas vezes nós católicos somos questionados sobre essas coisas. Onde que está na Bíblia escrito lá Santíssima Trindade? Não, gente, a realidade trinitária é bíblica. Você ouviu a segunda leitura falando de Deus, o Filho, que enviou o Filho que nos salva, envia o Espírito que nos revela as coisas. A realidade trinitária é bíblica, mas a palavra Trindade, ela é uma criação da teologia para designar o significado deste Deus que se revelou. É uma palavra que a igreja, que o Santo Agostinho usou e a igreja adotou para expressar a realidade de Deus. Se eu perguntar para sua mãe quem é você, ela vai me responder assim: quem que é o seu filho? Ah, o meu filho é o CPF 279-559-34053. Ela vai falar isso para mim, gente? Não, porque isso daí não representa quem é você. Mas se você for num órgão do governo, para você se identificar como pessoa viva, você tem que falar o quê? O seu CPF. Você tem que dar o seu CPF, tem que dar os seus documentos. Quer dizer, o seu CPF identifica quem você é, mas não representa propriamente a sua natureza. Assim também a realidade trinitária. Nós dizemos Santíssima Trindade porque essa palavra representa, significa uma realidade bíblica que nós podemos perceber nas Sagradas Escrituras. Veja as saudações de Paulo. A missa é bíblica, né? Veja a saudação inicial da missa. É a maneira com que Paulo iniciava as saudações nas suas cartas. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Eu vos saúdo, irmãos. Glória ao Pai por Cristo. Tudo na igreja nos leva à experiência da Trindade. Todas as nossas orações terminam: a Deus Pai por teu Filho Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Tudo nas nossas orações nos coloca no seio desse Deus Trindade. E essa palavra Santíssima Trindade, Santo Agostinho criou para designar esta realidade bíblica. É uma realidade. É bíblico a Santíssima Trindade? É. Mas a palavra Trindade é um instrumento da igreja para nos expressar esta verdade. Mas Santo Agostinho era um homem dos pensamentos. Ele era um homem que queria o uso da razão para entender Deus. Ele queria tudo no pormenor. A igreja tem essa beleza também, né? A igreja sempre se lança na fé, porque a fé é experimentar aquilo que ainda não se revelou. A fé ainda é uma experiência do desconhecido. Mas a igreja é muito séria com as coisas da fé. Você sabia? A igreja leva tão a sério. Pode-se dizer que a igreja é mais cética do que os ateus. Porque a igreja sempre quer provas das coisas. Por exemplo, para a igreja dizer que houve um milagre, não adianta alguém chegar aqui e falar: houve um milagre. A igreja pega exame,
chama cientista, chama médico, tem relatório, tem testemunho, tem levantamento. A igreja faz todo. Por isso que demora para alguém falar que alguém é santo. Quer falar que fulano é santo, demora quanto tempo? O santo tem que fazer uns ajustes no céu para conseguir uns milagres na terra. Tem que ser comprovado os milagres. O médico tem que assinar laudo. Não adianta a pessoa falar: eu tenho um milagre para relatar, padre, um milagre que eu consegui pela Santa Filomena, Santa não sei o que lá. Tá bom, qual que é o milagre? Eu estava com uma dor de cabeça e sarou. Nossa. E aí você tomou alguma coisa ou só rezou? Não, eu fiz uma oração muito fervorosa, tomei 2 Neosaldina e rezei um Pai Nosso. Você está entendendo? Não é assim também, né, gente? É que eu, quando tenho dor de cabeça, eu já tomo de 2 para cima, né? Porque eu não gosto dessas coisas fracas não, gente. A mulher falou: toma esse remedinho aqui. Eu falei: minha filha, eu quero de pirona 750, minha filha. Quero de 1 grama, já é pá. Mas quando eu morrer, eu acho que o meu fígado é a única coisa que vai ficar intacta. Está conservado de tanto remédio. Olha, nem sei porque que eu estou falando do meu fígado. Eu estou falando para vocês como a igreja estuda, a igreja perscruta, a igreja quer ter, né? A igreja leva a sério a nossa fé. E Santo Agostinho dedicou a vida dele para compreender esse mistério da Trindade. Você não está recebendo isso aí de mão beijada. Nós não estamos aqui falando lorota, dizendo para você: olha, Deus é um só em 3 pessoas, porque um dia lá o Papa acordou e falou assim: hoje não estou muito bem. Deus é um em 3 pessoas. Não é uma coisa assim, gente, simplória, superficial. É porque eu estava tomando banho lá, escorreguei, bati a cabeça. Aí um anjo para escorreguir, né? Uma nova língua. É a língua do I, presta atenção em mim. Escorreguei lá, bati a cabeça no banheiro. Aí quando eu bati a cabeça, estava assim, eu abri os olhos, eu vi um anjo. E o anjo olhou para mim e falou assim: é 1 em 3. Mas gente, tem gente que acha que a nossa fé foi criada desse jeito. Não, nossa fé não nasceu desse jeito não. Nossa fé foi provada, nossa fé foi estudada, nossa fé foi mergulhada. Mas Santo Agostinho queria chegar aos limites do estudo da fé. E ele ficou pensando: mas como que pode? Eu quero entender cada pormenor desse Deus Trindade. Eu quero entender cada situação desse Deus Trino. Como que pode uma pessoa, 3 pessoas, um Deus, os 3 se conhecem, se frequentam a mesma glória? Eu quero entender. E ele ficou pensando: que lugar melhor para a gente pensar do que na praia, não é mesmo? Aí ele foi para a praia, não tinha ninguém na praia. Falou: hoje aqui eu vou pensar isso daí. E o santo ficou andando na praia e viu de longe uma criança. A criança pegou e corria no mar, fez um buraco na areia, corria no mar, pegava um copinho de água no mar, vinha correndo e jogava no buraco da areia. E o Agostinho foi se aproximando. Quando chegou, falou: moleque, o que você está fazendo? Estou tentando pôr o mar aqui dentro. Aí ele falou: menino, olha o tamanho do mar, olha o tamanho desse buraco, você não vai conseguir pôr o mar aqui. O menino olhou para ele e disse assim: e você acha que vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade? Como vai pôr um mistério de Deus na sua cabeça, moço? Sabe, tem gente que quer que Deus prove tudo. Algumas vezes eu acho engraçado que Deus está falando com a pessoa e a pessoa fala: mas eu quero mais uma prova. Deus, será que é realmente da tua vontade? Se for, Senhor, me manda um sinal. Deus nem tem obrigação de mandar sinal nenhum para você, que você também não está valendo tanto assim para falar: eu vou deslocar o céu todo por causa do você. Não é? A gente tem que se pôr no nosso lugar também, né, gente? Tenha fé, creia. Mas tem gente que quer desafiar Deus. Deus, se é para mim mesmo, manda um sinal. Deus que é muito melhor do que eu, porque se fosse eu, ia vir uma nuvem do céu e dizer assim: se toca. Mas Deus é melhor do que eu, bem melhor, muito melhor. Aí Deus pega e manda. Aí você está lá, aparece alguém e fala para você assim: sabe, eu estava passando, e eu olhei para você e veio uma palavra no meu coração para dizer assim: confia, tá bom? Aí a pessoa: nossa, acabei de rezar e a mulher veio falar para mim essa palavra. Mas será que era para mim mesmo?
Será que é sobre essa oração? Senhor, eu preciso de um outro sinal, mais claro ainda, não é? Aí passa 2 dias, não sei, alguém chega para você e fala: eu lembrei de você, trouxe aqui uma rosa para você. Trouxe aqui uma rosa com um cartão escrito assim: era para você esse sinal. Aí eu só pego a rosa. Nossa, que frase linda! Nossa, 2 frases no mesmo tempo que eu estou esperando. Ai, Deus, se o Senhor existe mesmo, me fala com mais clareza. Pelo amor de Deus. Parece o pobre do anjo lá, ele vai ter que falar RG, CPF do seu anjo. Tem gente que não crê. Tem gente que quer tudo na menor explicação para poder crer. Não, nossa fé não é ingênua, não é uma fé ignorante. É possível compreender o mínimo de um Deus unitrino, mas não é possível mergulhar no mistério na sua plenitude. Mas é possível experimentá-lo. É possível ter uma experiência com esse Deus Trindade, como nós temos uma experiência com o Espírito Santo, como nós temos uma experiência com Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós também já temos experiências com o amor do Pai, como nós temos a maior experiência e a maior viagem de todas as nossas vidas, no momento de oração, mergulhar no mais profundo do nosso ser e encontrarmos este Deus que habita na nossa alma. Somos um povo abençoado, somos um povo que experimenta essa presença do Deus Trindade todos os dias da nossa vida. Quando você acorda, você já faz o sinal da cruz e já invoca essa bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Antigamente na igreja tinha-se um sinal para fazer o sinal da cruz. Fazia-se assim, olha. Vocês conseguem ver? Esses 3 dedos aqui juntavam, e esses 2 aqui colocavam-se no meio da palma da mão. E o significado desse sinal era assim: nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus. Por isso junta os 3 dedos. Nesses 2 dedos falava sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, com as 2 naturezas, humana e divina, e se colocava no meio da palma da mão para dizer que ele foi concebido no seio da Virgem Maria. E traçávamos sobre nós, invocando a bênção de um Deus que é real, uno, trino, Deus e comunidade perfeita de amor. E depois, com o tempo, esse sinal foi se deixando, né, o uso, e passamos a fazer com as mãos abertas, e com esse sinal fomos identificando ainda mais a essência da nossa fé, de que nós somos um povo abençoado. Quando você acordar, você faz, o que você faz primeiro quando você acorda? Sinal da cruz. Ai, padre, eu olho o WhatsApp. Manda fogo. Aí eu acordo e fico pensando: quem mandou mensagem para mim? Nossa, tem hora que eu fico pensando. Olha, gente, eu sou muito ignorante mesmo, pelo amor de Deus. Que a pessoa está na missa, está adorando Jesus, aí toca o telefone e ela levanta. Eu fico pensando, ou tem alguém da família dela na UTI, ou ela é alguém muito importante, mais importante do que nosso Senhor Jesus Cristo, que ela precisa atender. Algumas vezes nós estamos, olha, tá ligando, larga lá. Agora eu estou com Ele, estou com o Senhor. Algumas vezes está com a mãe também, né? Eu fui fazer uma missa numa paróquia, entrei na capela, estava ali rezando, e o Santíssimo estava aqui, tinha uma imagem de Nossa Senhora lá na porta, sabe? E eu vi a mulher ajoelhada lá na imagem de Nossa Senhora, mas de costas para o Santíssimo. E eu falei para ela: irmã, o Santíssimo está lá, só está rezando meio de costa aí, não fica bom, né? Quem é você? Não, nada não, só estou dando uma dica, né? Ela falou assim: a minha conversa hoje é só com ela. Desculpa aí, não está mais aqui quem falou. Minha conversa hoje aqui é só com ela. Tá bom, tá mais aqui quem falou. A gente tem que acordar, fazer o sinal da cruz e nos colocarmos na presença desse Deus Trindade, invocar essa bênção, sentir essa experiência de amor de um Deus que está conosco. E por isso tudo em Deus é comunidade.
Veja como Jesus sempre falou de comunidade, comunidade dos apóstolos, comunidade dos discípulos. Deus nos chama a viver em comunidade. Por isso, quando alguém fala, eu creio em Deus, mas não preciso de igreja, ficar indo para a igreja, não entendeu o Evangelho. Tudo em Deus é comunidade. Deus nesta vida de comunidade se revela, e é assim que nós vamos crescendo cada vez mais. Será que a gente consegue cantar aquela música do Eugênio? Deus me abençoa, sabe aquela? Que nem a gente nunca combinou. Em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo, Deus te abençoa. Lembra? Vocês, vamos lá? É fácil, vai lá? Em nome do Pai, em nome do Filho, Espírito Santo, Deus me abençoa. Oh, glória, ainda saiu, hein? Saiu.